Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Pato Branco. E eu venho através do seu programa, o programa Hora da Graça, falar de fé, falar de vida, sempre trazendo uma boa palavra do coração de Deus para abençoar o seu dia, abençoar a sua manhã, abençoar aqui a sua família no nome de Jesus. Estamos ao vivo no canal 15.1 Digital. Estamos agora chegando para você diretamente aqui do estúdio da TV Nova Conexão, a RIT, a Rede Internacional de Televisão. Se você está sintonizado com a gente agora, sempre faça também o seu evangelismo, peça que outras pessoas também procurem o nosso canal. Lembrando que o nosso canal é em TV aberta, não tem que pagar nada, é só você sintonizar. Você que está na região sudoeste do Paraná, faça a sintonia de canais, você vai encontrar o canal 15.1 Digital e você vai poder acompanhar todos os dias aqui toda a nossa programação. Lembrando que no canal 15.1 nós chegamos às 6 da manhã com o programa Paraná na Graça. Hoje, mais cedo, inclusive, você esteve com o pastor Nivaldo, trazendo uma palavra de fé, trazendo uma palavra para fortalecer a manhã de todos os paranaenses, porque através do programa Paraná na Graça, através do SBT, a Rede Massa, em todo o estado do Paraná, você acompanha o programa Paraná na Graça. Também na RIT Curitiba e região metropolitana e aqui também na RIT Pato Branco. E também chegamos todos os dias às 7 da manhã com o programa Hora da Graça, à tarde da bênção, ao meio-dia, quando você volta para sua casa para almoçar ou quando você vai para o seu almoço ali no restaurante. Eu ouço falar, inclusive, que há restaurantes na cidade que deixam o programa na hora do almoço para as pessoas acompanharem. Que Deus abençoe todos vocês que têm feito esta obra em nome de Jesus. Também pessoas que chegam às 18 horas, quem chega às 18 horas com a gente, você também é abençoado no programa Hora da Graça, às 11 da noite, culto online e também às 3 horas da manhã, e sem falar o SOS da Fé, missionário R.R. Soares, às 7 da noite. Então, programação o dia todo para você aqui na TV Nova Conexão, a RIT, e também nós estamos agora simultaneamente pelas redes sociais. O Facebook é IIGD Pato Branco e também você acompanha a gente através do YouTube PR Jefferson Mendes. Lembrando que quando você acompanha nas redes sociais, o compartilhamento é de suma importância. Vamos compartilhar, vamos falar do amor de Deus, vamos fazer que outras pessoas acompanhem também esta programação. Deixa eu falar para você uma coisa bem importante também, né? Esses dias aí nós sabemos que agora, né, a temperatura ela vai de ladeira abaixo, né? Os dias já começaram a ter uma queda, tivemos bastante chuvas nesses últimos dias e hoje eu estava até acompanhando ali o clima tempo, estava falando que já vai ter, hoje já chegamos à mínima de 12 graus e sexta-feira já é para fazer uma temperatura de 8 graus. Quer dizer, os dias vão baixando a temperatura, mas nós não podemos deixar de buscar a Deus. Você que está em casa ainda, debaixo das cobertas, acompanhando a mensagem, tomando um café, seja muito bem-vindo aqui neste programa que tem o interesse de fazer aqui a Igreja da Graça. Seja para você aqui um meio para você acompanhar pela televisão, uma palavra que fortalece e te ajuda você a encaminhar-se na presença de Deus. Hoje eu terei 3 cultos e os 3 cultos estarei à frente dos 3, 9, 14 e 19h30. Eu vou abençoar você que vier participar. Hoje eu quero falar de família, eu quero abençoar todas as famílias. Até mesmo eu quero falar de uma coisa importante que já há um tempo tenho já no meu coração. Quero que você traga junto com você quando você vier ao culto, traga uma foto do seu familiar que você entenda neste momento está precisando de uma oração.
traga a foto dessa pessoa. A intenção principal é que nós possamos colocar essa pessoa no mural de Deus. Vamos colocar essas pessoas diante do Senhor em oração e eu quero orar com você. Nós vamos fazer, lembrando que hoje nós terminamos essa campanha, a Igreja de Joelhos e a Família de Pé. Na semana que vem, assim bem como o nosso líder, pastor Jaime, pastor Fernando, nós vamos fazer o propósito de jogar fora no lixo. O que é o jogar fora no lixo, pastor? É jogar fora tudo aquilo que não presta. Eu não quero mais isso na minha casa, não quero briga, não quero contenda, não quero raiva, eu quero na minha casa a paz. Então, você venha participar hoje, traga as fotos dos seus familiares. Vamos pleitear pela família. E se você ama a sua família, você está em Pato Branco ou está passando por Pato Branco aqui, eu convido você a participar comigo na Rua Silveira Martins, número 44. Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. Tenho meus amigos pastores, pastor Odair, ele que está na cidade de Francisco Beltrão, também com este propósito, a Igreja de Joelhos e a Família de Pé, na Rua Porto Alegre, 1180. Pastor Odair, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Hora da Graça, faça seu convite para que as pessoas aí de Francisco Beltrão também nos dê para a gente também esse feedback, tá? Até, aliás, vamos fazer o seguinte, você que está em Francisco Beltrão, você está assistindo essa mensagem agora, você que está na região, pastor, eu estou em Marmeleiros, estou aqui em Renascença, chegando aqui em Francisco Beltrão, conta pra gente como é que tá o sinal aí, chegou o sinal para você, melhorou o sinal? Agora você vai ver o pastor aí de Beltrão, pertinho de vocês aí, falando e chamando você para participar dos cultos hoje, quarta-feira. Pastor Odair, passagem livre para o senhor. Muito bom dia, pastor Jefferson, todos os amigos que nos acompanham nesse programa abençoado, a Hora da Graça de Deus. Eu venho trazer para você que principalmente mora em Francisco Beltrão e ali nos entornos dessa cidade maravilhosa, abençoada, os meus recados. Hoje, quarta-feira, oração pela Sagrada Família, às 9, às 2 e às 7h30 da noite. Nós estamos em um propósito muito lindo, baseado na oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso, lá em Efésios 3,14, e ele diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual é a sua causa, qual é a sua necessidade, a sua demanda, a sua urgência? Venha se unir conosco em oração. No momento do culto nós temos o louvor, nós temos a pregação da palavra, depois da pregação da palavra nós dobramos os nossos joelhos, nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus e Deus tem abençoado. A família precisa sim estar cercada pelas orações, para que a família esteja livre de inveja, olho gordo, maldições, feitiços, encantamentos, e tem pessoas más, tem pessoas do maligno que às vezes fazem de tudo para prejudicar a casa. E a tua família será uma fortaleza se você estiver buscando a Deus. É necessário que esteja alguém clamando aos céus para que haja uma cobertura espiritual. Então esteja conosco hoje, quarta-feira, dá tempo de você se arrumar e participar do nosso culto às 9 da manhã. Aí temos também às 2 da tarde, às 7h30 da noite. O endereço é bem fácil, é Rua Porto Alegre 1180, no bairro Alvorada. Logo na entrada de Francisco Beltrão, na rua principal, que vai sentido centro da cidade, você já encontra ali, passando o portal à direita, a Igreja da Graça. Então, fica aqui o meu recado, fica aqui o meu convite. Maiores informações é só contactar no WhatsApp 419 9906-2155. Repetindo, DDD 419 9906-2155. Deus abençoe e até a igreja. É isso aí, pastor Odair, vai ser bênção. Então, amigos de Francisco Beltrão, um abraço para vocês, em breve vou visitá-los novamente. Deus tem abençoado, está crescendo, Deus está honrando o trabalho. Vamos continuar buscando a presença de Deus, e na presença de Deus não existe falta de nada. Vamos para a presença do Senhor. Meu amigo pastor Silvio de Castro, também na cidade de Dois Vizinhos.
Pastor Silvio, seja muito bem-vindo aqui. Como serão os cultos em Dois Vizinhos no dia de hoje? Olá, meu amigo, meu irmão. Estamos nessa fé com o pastor Jefferson. Nós temos a certeza que nessa quarta-feira, dia da Sagrada Família, Deus ele vai operar de forma extraordinária no seu lar. E quando eu falo operar de forma extraordinária, a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pensar. Às vezes você precisa de um milagre em sua casa, você precisa de uma resposta na sua família, às vezes é no relacionamento conjugal, às vezes é no comportamento e na visão que os filhos têm para a vida, um neto. Às vezes não é isso, às vezes é algo que está incomodando você, as respostas que não chegam, uma enfermidade. Deus tem a solução. E hoje, na cidade de Dois Vizinhos, na Rua Paraná, 1133, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus tem me usado nesses dias para abençoar vidas, famílias, casamentos, matrimônios, fazer resgate, e eu tenho certeza que Deus hoje vai falar contigo. Nós temos 3 horários, às 9 horas da manhã, às 14 horas, às 2 horas da tarde e às 19h30, 7h30 da noite. Nesses horários, nós estaremos em plena atividade, trazendo uma palavra revelada para você, orando forte pela sua família e declarando a bênção sobre o seu lar. Você precisa de um milagre? Você quer um milagre na sua família? Então vem comigo. Vem na Rua Paraná, 11h33, nesses 3 horários. 9 da manhã, 2 da tarde e às 7h30 da noite. Se você precisar de um contato direto, aí está o meu WhatsApp. Eu te espero no nome do Senhor Jesus. É isso aí, meu amigo pastor Silvio, que Deus abençoe a cidade Dois Vizinhos também, em breve, né? No próximo sábado, os meus amigos e minhas amigas aí também de Dois Vizinhos, na verdade os amigos podem descansar no próximo sábado, porque no próximo sábado minha esposa estará ali trazendo uma boa palavra às mulheres que vencem. Mulheres que vencem, mulherada, se prepare aí em Dois Vizinhos, pois a bênção de Deus se chegará até as senhoras. Então não perca este culto das mulheres que vencem em Dois Vizinhos. Bom, falei bastante, deixa eu comentar com você algo importante. Nós estamos passando tempos difíceis financeiramente falando, porque muitas pessoas têm negado a fé ao que diz respeito às ofertas e os dízimos. Deixa eu comentar algo com você. Infelizmente, algumas pessoas que quando vem alguma situação, alguma dificuldade, a primeira área que o inimigo vai tentar esta pessoa é que ela negue o dízimo, que ela negue a oferta, que ela deixe de fazer aquela obra que todos os meses ela faz. E vou dizer para você, quando o diabo consegue roubar do coração da pessoa o prazer de ser aquele mantenedor da obra de Deus, ele consegue fazer também que depois, não só no mês, esse mês só, o mês que vem eu volto a ser fiel, aí o outro mês você vai ser enganado de novo e no outro novamente. E quando eu falo dessa maneira, a minha intenção jamais, de maneira nenhuma, é fazer você se sentir obrigado a fazer algo. Você nunca é obrigado, mas que fique claro ao seu coração. A Bíblia fala que quem semeia recebe semente do Senhor. O que é isso, pastor? A Bíblia fala que o Senhor multiplica a sementeira de quem está semeando no reino de Deus. Você pode semear em muitas áreas da sua vida e você vai colher daquilo que você está semeando na sua vida. Agora, para se colher das bênçãos do Senhor, você tem que colher também no que diz respeito ao âmbito espiritual. Você tem que aprender a orar, a interceder, mas também ofertar. Nós estamos aqui porque alguém está ofertando, porque alguém está mantendo esta obra. Pastor, a minha contribuição, ela é só eu ficar assistindo o senhor aqui. Eu vou dizer para você, bem claro, que bom que você me acompanha. Mas nós precisamos de pessoas que amem a obra de Deus e façam a sua doação. Esse mês, estamos num mês bem difícil, mas eu creio que nós vamos terminar ele com vitória. Então, na tela para você está as contas da igreja, Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Tira uma foto da tela da televisão ou uma print, você que está com o celular, no computador. Você pode também enviar sua doação através da chave Pix, doações@igrejabatista.com.br.
iigd.com.br, e também o QR Code. Para quem já utiliza o Pix, é fácil, você vai clicar em QR Code, automaticamente abre a câmera do seu celular, aí você aponta em direção ao meio da tela, aí você na sua televisão, você vai ver que vai fazer para você ali nesse quadradinho preto, vai fazer uma bordinha amarela em volta dela e vai levar você diretamente ali para a conta da igreja, e assim você vai poder fazer sua doação segundo aquilo que propôs o Senhor no seu coração. Conto com pessoas, esse mês eu conto mesmo com pessoas que façam algo a mais. O que é algo a mais, pastor? Pode voltar para mim aqui, deixa para mim o QR Code passando embaixo aqui também para as pessoas poderem ajudar. Deixa eu falar para você. O que eu quero que você faça? Que você, esse mês, eu conto com pessoas que vai fazer algo a mais. Pastor, esse mês eu vou fazer uma oferta de R$1.000, esse mês eu vou fazer uma oferta de R$2.000. Pastor, mas o senhor está pedindo algo para mim que parece até uma brincadeira. E quando eu falo assim para você, eu não tenho dúvida do que estou falando. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu estou falando com você que está me acompanhando agora e Deus está tocando o seu coração. Você pode fazer essa doação, você tem condições agora de fazer essa oferta, não deixe para depois. Faça esta obra de Deus. A chave Pix você já tem, que é doacões, é o e-mail da igreja, doacões@iigd.com.br. Faça essa obra, faça que esta palavra seja divulgada, porque quando você está ofertando, você está dando condições para a gente ampliar os termos e pregar a mais pessoas, a mais cidades, levando a palavra de Deus. Você deve enviar no WhatsApp. O WhatsApp é 46 30 25 53 52. Se você fala, pastor, eu vou fazer minha doação, mas eu não vou enviar o comprovante, não. Eu vou até falar o seguinte, você que já fez a doação, vamos dizer que você já foi lá, pastor, eu fui receber e eu já fiz a doação direto lá na lotérica, direto no banco. Por gentileza, eu peço a você enviar uma foto, é só uma foto, não vai ter peso nenhum para você. É só enviar uma foto no WhatsApp da igreja, já vai ser o suficiente. Agora, você que acompanha e você vai fazer a doação, não se esqueça também de fazer essa foto, ou até mesmo quando gera ali o comprovante automaticamente, quando você faz a doação, você envia então ali para que nós possamos, em nome de Jesus, poder fazer essa grande obra. Você deve enviar este comprovante. O QR Code está aqui do meu lado, você pode fazer essa doação durante toda a programação, vai ficar aqui para você. Não se esqueça que quem está ofertando está amando a obra de Deus, certo? Vamos agora acompanhar as bênçãos do outono do missionário R.R. Soares. Eu já volto aqui junto com vocês, nós vamos examinar, vamos estudar as escrituras e também peço a você que acompanhe. Aliás, diretor, vamos fazer o seguinte, antes da gente colocar a chamada antes de acontecer a bênçãos do outono, vamos colocar o nosso amigo Pastor Ronald, que estará com a gente dia 21, no próximo domingo, às 7 horas da noite. Lembrando que na Rua Silveira Martins 44, endereço mais conhecido de Pato Branco, hein? Você não pode perder este culto. Você, pastor Ronald, que passou aqui na cidade já há quase 7 anos atrás, pastoreou aqui 5 anos aqui na cidade e ele volta aqui para trazer uma bênção para a nossa igreja, abençoar aqueles que vierem participar. Então, próximo domingo, nós não temos culto 9 da manhã, nem 18. Será às 19 horas, às 7 horas da noite. No próximo domingo, conto com a presença de todos vocês. Pastor Ronald, o senhor dá seu testemunho aqui falando o que vai acontecer. Até falei com o senhor ontem, né? Toda a família vai estar aqui, a esposa, os filhos, né? Os homens, né? Os 3 homens da irmã Gisele, né? Vai ser, como digo assim, porque os 2 meninos que saíram daqui crianças já estão tudo, né, formado, né? E, inclusive vai ser a família que vai fazer o louvor. Eles vão chegar, vai ser muito bonito. Então, venha participar. Eu fico muito feliz quando vejo essas obras que o senhor vai fazendo, né? Família toda fazendo a obra, família do altar de Deus. Então, preparem-se e venham participar com a gente. Rua Silveira Martins 44, às 7 da noite, neste próximo domingo, dia 21, às 19 horas. Pode soltar aí, eu volto aqui examinando as escrituras.
Olá, meus amigos de Pato Branco, que Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ronald e neste dia 21 de abril, feriado, às 19 horas, na Avenida Silveira Martins 25, eu estarei aí contigo para realizar uma reunião muito especial, a convite do pastor Jefferson. Olha, estarei clamando a Deus em favor da justiça divina sobre a sua vida. A palavra de Deus declara no livro de Salmos, capítulo 9, verso 4, que o Senhor, ele tem defendido o nosso direito e a nossa causa. Ele está assentado em seu tribunal, julgando justamente. Se existe alguma área de sua vida a qual você está se sentindo injustiçado, ou se você tem uma causa na justiça, eu estarei clamando aos céus e o nosso Deus com certeza lhe dará uma grande vitória, tá bom? Marque na sua agenda, dia 21 de abril, às 19 horas, na Avenida Silveira Martins 25, em Pato Branco. Eu aguardo a todos em o nome de Jesus. Leitura do livro das Bênçãos do Outono do missionário R.R. Soares, hoje dia 17 de abril. Quando as pessoas se deixam ensinar a respeito da verdade, ficam imediatamente livres. Eles não entenderam nada. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. João 8,33. Deus tinha um plano no seu coração, criar um ser à sua imagem e semelhança. Tudo que o Altíssimo formou antes disso foi preparação para esse ser, o qual seria como ele aqui na terra. Após criá-lo, o Senhor viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis 1,31. Os atos do Criador são perfeitos, mas o homem não vigiou e caiu em transgressão. Com isso, os descendentes dele se tornam servos do diabo. A proporção que nascem, Efésios 2, do 1 ao 3, que herança. O pecado consciente de Adão nos lançou sob o jugo de Satanás. Ele comeu do fruto proibido e isso foi o início da escravidão da humanidade. Gênesis 3. É preciso transmitir a mensagem do Evangelho, a boa notícia do que Cristo fez em nosso favor. Quando as pessoas se deixam ensinar a respeito da verdade, ficam imediatamente livres. Quem ouve sobre a obra realizada por Jesus na sua morte, logo toma a decisão de ser liberto. Boa decisão. O Senhor levantou Israel para ser o seu povo. Assim as demais nações aprenderiam a caminhar com ele, desfrutando as suas bênçãos. No entanto, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se tornaram escravos no Egito. Ele levantou Moisés e tirou de lá depois de mais de 400 anos de servidão vergonhosa, para temerem a Deus. Foi-lhes dada a lei, um remédio amargo, o melhor naquela ocasião. Com o passar dos dias, eles fizeram dela uma religião. Grande prejuízo. A religião criada pelos sacerdotes foi incapaz de mudar a oração, o coração das pessoas, nem dar ao mundo o exemplo de que vale a pena cumprir os mandamentos divinos, Mateus 23,15. Tais religiosos tinham formalismo, mas não o poder. Nos dias de Jesus, eles queriam matar o mestre por fazer a obra como o Pai determinou em João 8,37. Cristo andava de cidade em cidade, ensinando todos que se entregarem a Deus, dando-lhe o verdadeiro lugar na vida e crendo nas Escrituras, Lucas 8,1. Quanta diferença! Os ensinamentos de Jesus deveriam tirá-los da dureza da lei e conduzi-los à misericórdia de Deus. Ele abria a palavra e explicava seus escritos. Com isso, os demônios se manifestavam nos oprimidos a ele e ele expulsava o mal. Depois disso, muitos ficavam bons e todos louvavam a Deus. O Messias veio pagar o preço da queda adâmica e os religiosos não aceitavam a sua pura e santa doutrina, pois ele envergonhava deles, Mateus 7, 28 e 29. Santa doutrina. A vida do Filho de Deus marcou o fim da religião humana. Jesus dizia que não aceitava testemunho humano, nem recebia a glória vinda do homem, João 5,34. Infelizmente, de novo, a mensagem do Salvador foi transformada em um emaranhado de coisas nascidas de corações não convertidos. E o que se viu foram as piores aberrações feitas em nome de Deus. Haja vista o que se passou na Santa Inquisição. Inquisição Santa. Hoje, muitos não se deixam enganar
pois comparam o que se diz em nome do Senhor com as Escrituras. Os verdadeiros descendentes de Abraão jamais se abalam com as ameaças do homem, tampouco se curvam às criações dos sacerdotes, e sim buscam entender a vontade divina, mostrando sinais, prodígios e maravilhas. E que maravilhas! Momento de oração. Deus paciente e bondoso. Como Jesus dizia, o tempo havia chegado. Não há lugar para as doutrinas que saem da boca de pessoas que não te conhecem, mas se estribam e se orgulham do que pensam que te agrada. Pai, derrama poder para vencermos. Há os descendentes da carne e os patriarcas do Espírito. Já não se pode iludir mais o tempo do teu povo, pois tendo nascido de novo pela água, a palavra e pelo teu Espírito, as pessoas se tornam lindas novas criaturas. Ajuda teus filhos a viverem de verdade o novo tempo inaugurado por Cristo, para o teu nome ser honrado, glorificado e adorado. Nós servíamos ao pior cativeiro, o espiritual. No entanto, agora desfrutamos da liberdade no teu Filho, maravilhosa liberdade. Espiritual que uma pessoa enfrenta dá-se ao desprezar as palavras que um dia Deus colocou em seu coração. Com essas palavras eu inicio com você aqui uma mensagem que pode despertar você que está tendo este declínio. Quando nós começamos a desprezar as palavras de Deus, nós perdemos o foco, perdemos a atenção das coisas do Senhor. Um dia o apóstolo Paulo disse que aquele que está dentro de um estádio, usando um exemplo, para quem tem objetivo. Quem está dentro de um estádio, quem está correndo, todos eles lutam para receber uma coroa que é corruptível. O que é uma coroa corruptível? Uma coroa que se rasga. Você recebe coroa dos homens, mas perde a coroa do céu. Quer dizer, tem pessoas que buscam coisas somente terrenas, que buscam somente coisas naturais e acabam deixando as coisas principais, que são as coisas espirituais, as coisas de Deus, que nos aproximam do Senhor. E uma das coisas mais importantes da nossa vida é ter um alvo, um objetivo. E quando falo para você, digo como Paulo falou, o meu alvo é Cristo. Eu quero olhar ao Senhor Deus e ao decorrer da minha vida, eu quero cada vez estar mais perto, cada vez mais próximo do Senhor. Mas, com o passar do tempo, se nós não tivermos o devido cuidado de manter-se na presença de Deus, nós perdemos o alvo, perdemos o objetivo. E começamos a viver uma vida, posso dizer para você, dissoluta. O que é uma vida dissoluta? Uma vida que você nem sequer dá atenção ao que está acontecendo, você não dá valor às coisas. E quando eu digo essas palavras, é quase que natural eu contar para você coisas na Bíblia, abrir textos na Bíblia que te mostrem para você declínios espirituais. Quando há um declínio na nossa vida, seja em qualquer área que for, se você é uma pessoa que ganha 100 mil por mês e você começa a ganhar 10, você começa a ficar triste, você tem um declínio. Então todo declínio na nossa vida, ele traz algum ônus, ele traz alguma coisa ruim para a gente. O Senhor sempre quer trazer unidade, Ele quer sempre trazer união. Inclusive a Bíblia fala que se nós unirmos a Deus, nós vamos ter paz. Se nós aprendemos a guardar o testamento, guardar a palavra, guardar os estatutos de Deus, se guardarmos os seus mandamentos, nós seremos bem-sucedidos. A Bíblia fala no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que isso quer dizer, pastor? Que eu encaminho a minha vida à luz da tua palavra. Conforme a tua palavra vai abrindo o caminho, eu vou passando por ele. Eu me lembro quando, usando essa expressão, quando criança, tinha na cidade onde eu morava, Fazenda Rio Grande, onde eu morava especificamente, estava começando a desbravar, era uma cidade nova na época.
E eu me lembro que a cidade era mato para tudo que é lado, era só mata fechada. Eu lembro que alguns dias, quando saía com meu pai saía fazer pescaria e ele me levava junto. Eu lembro que ele ia junto na frente, ele ia junto com um facão e abrindo trechos, né, do caminho para criar uma trilha para a gente passar. E eu lembro que ele me falava: filho, fica atrás, que o pai vai abrindo aqui o espaço, né? A gente chama de caminho, o carreiro, né? Já viu falar do carreiro, Silvio? Fazer o carreirinho assim, ficava aquela mata fechada para os dois lados, mas no meio tinha um caminho que o meu pai preparava para eu passar. Quer dizer, a palavra de Deus é mais ou menos assim. A palavra, ela vai à frente, não atrás. Você não vai vai e deixa a palavra. A palavra, ela prepara um caminho para você passar. Para você passar sem perigo, para você passar sem nenhum ataque de uma serpente, de um animal ali feroz, porque aquele caminho é um caminho que está limpo, é um lugar onde você passa. É ali que a palavra de Deus, ela vai nos direcionando a um caminho reto, a um caminho sem nenhum obstáculo que possa nos impedir. Obstáculos e problemas sempre existem, mas a palavra sempre nos fortalece. Então, o nosso declínio se dá quando nós desprezamos princípios da palavra, desprezamos coisas que nós não podemos desprezar. Eu quero falar com você sobre Salomão. Salomão, o homem mais rico e mais sábio deste mundo, ele se perdeu, ele deixou se levar. Estamos falando de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 até o 13, nós vamos ler, se Deus permitir. Quando falo isso para você, eu fico muitas vezes até pensativo, porque como um homem com tanta sabedoria, tanto conhecimento, teve um declínio tão grande como teve Salomão. Isso me faz entender que por mais que hoje um pastor, você, um crente, talvez assíduo, uma pessoa que há muito tempo busca a Deus, uma pessoa que congrega, um obreiro da obra de Deus, quer dizer, todos nós somos sujeitos a ter declínios espirituais. Então nós temos que ter um coração muito, muito, muito ligado em Deus, para que você não deixe os declínios acontecer. Uma das coisas que leva a gente a cair, que leva a gente perder o foco das coisas de Deus, é você começar a brincar com os pecados. Você começa a aceitar as coisas como elas estão acontecendo. Você vai brincando com Deus, você vai brincando de crente, vai brincando de igreja. Veja como que é o declínio de uma pessoa. Como um pastor, como eu sempre apregoando, ensinando e às vezes até atendendo muitas pessoas no gabinete pastoral, quantas pessoas atendemos que elas estão num declínio espiritual. E quando ela começa a contar o que aconteceu, você vai percebendo. Aí você vê o que o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse. Ele falou assim através, dando a revelação ao João: você caiu lá atrás, você vai ter que voltar onde você caiu para recomeçar. No caso de Salomão, não houve tempo de recomeçar. Ele começou bem o governo, ele era um homem que buscava a Deus, um homem que se apresentou, que fez que Deus se movesse em favor de Salomão. Deus falou: olha, Salomão, por quanto que você não me pediu dinheiro, você não me pediu riqueza, você não me pediu para vencer os seus inimigos, você, Salomão, terá a maior prosperidade dessa terra, você vai ser o homem mais sábio deste mundo. Maior conhecedor deste mundo será você, Salomão. Salomão foi honrado por Deus, porque Deus viu que Salomão, a obra de Salomão, moveu o coração de Deus. Olha que bonito, gente. Olha que bonito é quando uma pessoa, ela realmente se entrega a Deus, Deus honra ela. Deus honra o esforço de quem também honra a Deus. Só que o que está escrito aqui me chamou muita atenção. Porque você pode estar muito bem, mas se você não estiver focado no Senhor, na palavra, com um objetivo, com um alvo, com o céu, você pode ter um declínio espiritual. E é onde começa uma tristeza na nossa vida. Diz assim, versículo de número 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas,
edomitas, sidônias e etéias. E ele fala mais: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Por que Jesus falou isso? Não é por acaso. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguires aos seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Então, o que fez Salomão cair? Claro que, de certa maneira, você deva compreender que Salomão cresceu muito, ele prosperou demais, ele chegou a ponto de ter 1000 mulheres. Sabe o que é isso? Eu fico pensando, para cuidar de uma é uma luta, imagine 1000. Então esse homem tinha 700 mulheres mais 300 concubinas. Só que a Bíblia está dizendo assim, que ele sabia, ele tinha conhecimento que Deus já havia falado: não se una às egípcias, não se una às amonitas, às edomitas, não se una às sidônias, não se una a estas mulheres. Não vá até elas, porque você sabe que essa paixão, esse fogo, vai fazer você se perder. Quantas famílias são destruídas por causa desse sentimento maldito, essas paixões que ardem o coração das pessoas para traírem, para adulterarem. Veja o que está escrito. Ele fala: olha, não se una a elas, porque se você se unir a elas, você vai ser engodado, chamada a sua atenção a servir aos demônios que elas servem. Então a intenção do Senhor não é proibir você de fazer alguma coisa. Na verdade, Ele te dá a direção. Ó, se você for por esse caminho, você vai sofrer. Você vai me deixar e vai começar a servir aos deuses delas. Então, a intenção do Senhor não era proibir ou condenar. A intenção é que eles não tirassem os olhos de Deus, não tirassem o foco do Senhor. Como está escrito em Hebreus 12. As pessoas, infelizmente, elas acabam esquecendo. Elas começam a olhar para o natural, olhar para as pessoas, para os erros das pessoas. Pastor, eu fui para uma igreja, eu vi o que um pastor fez, eu vi o que a fulana fez, eu vi o que o ciclano fez, eu não deveria ter visto isso, mas eu vi, pastor, eu perdi minha fé. Por isso que a Bíblia fala: olhai firmemente para o Senhor Jesus, não tire os olhos dele. Enquanto Pedro estava descendo, lembra daquele dia na grande tempestade? Jesus vem caminhando sobre as águas e quando ele chega na proximidade do barco, Pedro fala: se és tu mesmo, eu quero ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. Quer dizer, todo que tem fé pode ir, que Deus vai te honrar. E ele foi e deu o primeiro passo, mas quando o vento bateu, ele afundou. Quer dizer, ele tirou o foco. Quando nós tiramos o foco dos olhos de Deus, quando tiramos o foco da palavra, nós ficamos frágeis ao ataque do diabo. Ficamos fragilizados e assim se torna uma cadeia, uma escada. Você vai declinando, declinando, declinando e vai perdendo a sua fé. Então Deus disse: olha, se você fizer isso, Salomão, você vai cair, você vai perder tudo que você conquistou. Quantas pessoas não estão assim? Que a troco de uma mulher estranha, de um homem estranho, faz com que um casamento de tantos anos se perca por causa de uma maldita paixão, por causa de um desejo carnal. Porque, de certa forma, vamos entender o texto. O que está escrito aqui é: homem rico como Salomão não houve, nem tão sábio quanto ele. Se o homem mais sábio se perdeu numa loucura, num desvaneio, imagine os menos sábios. Então, por isso que nós temos que ser hoje, pensando na graça, nós temos que ter o domínio próprio, nós temos que ser levados pelo Espírito Santo. Porque quem tem que estar à frente de nossa vida é Deus. Então, por isso, você não pode sair da palavra, você não pode deixar de vir para o culto, você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de ler a Bíblia, você não pode deixar de orar, porque você tirou o foco, você começa a desviar seus pensamentos. Você já começa a querer procurar coisas que não deve.
Você deixa de olhar para sua esposa para olhar para uma outra mulher. Você deixa de olhar para o teu marido para olhar para outro homem. Você deixa de olhar para as coisas santas e já começa. Você deixa de cantar um louvor, já começa já a escutar uma música que te traz para você ali um certo prazer desse mundo, né? Essas músicas pejorativas que levam a pessoa a esse desejo pecaminoso. Você já começa a ser aguçado por isso. Então, o que aconteceu com Salomão? O declínio espiritual começou quando ele deixou a palavra. A palavra foi desprezada, ele começou a cair, ele começou a afundar. Ele começou, então, a perder tudo o que Deus tinha dado para ele. Aí o versículo 3 fala, olha o que diz. Tinha 700 mulheres, que eram mulheres princesas. Ele não tinha qualquer mulher, não. Eram princesas. 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Entenda, ele tinha condições para manter todas elas. Ele tinha condição de pagar, de cuidar delas no que diz respeito à finança. Só que essas mulheres conseguiam persuadir o coração dele. Conseguiam roubar Deus de dentro dele e aplicar os deuses delas. Esses deuses malditos que elas serviam começou a se tornar o Deus de Salomão. Salomão desprezou o Senhor. Preste atenção que você vai ouvir agora. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, eu até peço que você preste atenção nessa parte. Quando Davi pecou, o pecado com aquela mulher chamada Batseba, a Bíblia fala que ele cometeu um adultério porque Batseba era casada, inclusive com o seu amigo Urias, o seu servo que trabalhava para ele. Quando a Bíblia fala que aconteceu esse adultério, ele também cometeu um homicídio. Ele manda uma carta e fala, olha, Joabe, eu quero que você coloque ele à frente da batalha, eu quero que ele morra. E ali morreu Urias, ela se tornou mulher, esposa de Davi, perdeu o primeiro filho, foi uma tremenda tristeza para Davi. Davi se arrependeu e Deus o abençoou. Veja que importante é, mesmo quando você fale, se você se arrepender de todo o coração, se você buscar a Deus e ser perfeito novamente, você vai encontrar, você vai achar o que você procura. Agora, o que me chamou a atenção é, Deus fala, olha, o Salomão não foi igual a Davi. Quer dizer, então, que havia oportunidade para Salomão também se arrepender, como para você. Havia oportunidade de arrependimento. Tinha condições de haver mudança a favor de Salomão, como houve para Davi. No entanto, que o que aconteceu com Salomão é tão importante, é tão forte o que aconteceu com ele, que Deus veio falar 2 vezes com Salomão. Pouquíssimas pessoas que você estuda na palavra de Deus que tiveram essa alegria de Deus vir falar com ele. Deus falou com Salomão. Ele veio ali e falou 2 vezes com ele. E olha o que ele está fazendo? Olhando contra a palavra de Deus, amando os deuses. E eu vou dizer para você, tem gente, falava até com um jovem na igreja, pastor, eu estou evangelizando um amigo. É tão difícil trazer uma pessoa que já esteve olhando para Jesus e tirou os olhos de Jesus, porque estar com Jesus Cristo é infinitamente melhor. Porém, lá fora, os desejos carnais, os desejos do mundo, as práticas, a conduta, parece que aguça as pessoas. Parece que, sabe, se apega a algo carrapicho, cola na pessoa, não larga a pessoa. E por que isso acontece? Porque ela afastou-se de Deus. Pessoas que outrora eram pessoas usadíssimas por Deus, que faziam a obra, que estavam até no altar de Deus, pastores, obreiros, ministros de louvor, que foram bênção na mão do Senhor, que faziam obras maravilhosas, evangelizavam, iam às praças falar de Jesus, não tinham vergonha de falar de Jesus. Hoje, infelizmente, estão levadas aos maiores pecados e barbáries desse mundo. Por quê? Porque declinaram, tiraram os olhos do Senhor
e serviram aos deuses estranhos, serviram a pessoas. Deixaram de olhar para Jesus, olharam para a igreja, olharam para o pastor, olharam para as pessoas e acabaram se perdendo. Aí olha a tristeza que acontece, versículo 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, uma deusa, né, dos sidônios, e em seguimento de Milcom, que é a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era muito mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, o que nós estamos entendendo? Ele se deixou levar, como um filho pródigo, ele se deixou levar, mas voltou. Porém, o Salomão não quis voltar. Salomão não se arrependeu dos pecados dele. Salomão, ele gostou do pecado. Por isso eu digo para você, se você está numa corda bamba, se você está em cima do muro, entre voltar para Jesus e entre o mundo. Você quer Jesus, mas você também quer o mundo. Eu vou dizer para você, faça a sua escolha de Jesus Cristo o mais rápido possível. Porque se você escolher o mundo, vai ser muito difícil para você voltar. E quando eu digo difícil, eu não falo impossível, mas é quase impossível. E quando falo isso, não digo pensando em quem vai evangelizá-lo, quem vai pregar para você, mas falo pensando em quantas experiências, de quantas pessoas que se perdem, que para voltarem a dor do coração, a alma, ela não deixa mais. A consciência pesa. Por isso que se você for a Cristo e se arrepender, pastor, eu quero me arrepender, como é que eu faço? Eu quero te ensinar, estou chamando você, vem à igreja, vamos orar, vamos aprender de Deus, vamos olhar só para Jesus, tirar os olhos dessas coisas terrenas, dessas maldições, essas pessoas que foram usadas pelo diabo para te afastar de Deus, com palavras, com ideias furadas. Se fosse você, tira esse negócio da sua vida. Olha o que está escrito, o próprio Senhor se entristeceu com ele porque ele não fez como Davi. Ele não se arrependeu, ele preferiu continuar no pecado. Versículo de número 7, olha o que ele faz mais. Então ele edificou, construiu Salomão um alto a Quemos. Ele deixa de agradar a Deus e faz um altar para um demônio, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Para você ter uma ideia, se queimava crianças, bebês recém-nascidos numa fornalha para esse Deus chamado Moloque. Olha que demônio que fez com que Salomão deixasse a vida com Deus, um homem espiritual, um homem de Deus, um homem que estava próximo de Deus, a se aproximar dos espíritos malignos, de demônios. Como pode uma pessoa estar lá em cima e ter um declínio tão grande assim? Como uma pessoa pode se perder tanto? Por quê? Aí diz a Bíblia, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, o Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus fala, puxa vida, eu falei 2 vezes com esse homem, dei a ele o que ninguém ainda neste mundo teve, e ele me faz isso em recompensa? Deus se irou, Deus ficou chateado com ele. Eu vou te contar uma coisa, olha, se você tiver problemas com pessoas nesse mundo, eu acho que ainda há tempo de solucionar, de resolver. Mas quando Deus está chateado com você, quando a coisa é com Deus, aí vai ser difícil. Você vai ter que realmente se quebrantar, baixar a cabeça, se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Você se afastou muito, você entrou em pecados horríveis. Sabe o que eu acredito que aconteceu com Salomão? O dinheiro, as posses, o poder subiu a cabeça dele. Cuidado, hein? Eu já conheci muitas pessoas que quando chegaram ao ápice, quando chegaram, por exemplo, a objetivos, já vi pessoas dizendo assim, pastor, consegui o carro que eu queria, consegui a casa que eu queria,
consegui fazer a viagem que eu desejava, agora eu estou ganhando o que eu queria tanto ganhar. Aí a pessoa começa a relaxar, ela deixa de ir para a igreja, ela deixa de orar, ela deixa de ser fiel às coisas de Deus. Deixa a fidelidade, era ofertante, era dizimista, era uma pessoa assídua na igreja, ajudava em tudo, a pessoa começa a deixar tudo pro lado. E ela pensa que isso é uma coisa, não, pastor, isso não dá nada. Você tirou os olhos de Cristo, você tirou os olhos do alvo principal e começou a olhar para as coisas do mundo. Você deixou-se levar pela situação. E por fim, o que a Bíblia fala é, Deus se indignou. Eu não tenho dúvidas que a indignação do nosso coração, ela faz com que nós estejamos chateados com pessoas. Você imagine a indignação de Deus contra mim, contra você, que deixou de orar, que deixou de congregar, você abandonou as coisas de Deus e você acha que vai ter sucesso ainda, meu amigo? Minha amiga, você acha que vai ter sucesso longe do Senhor? Versículo de número 10. E acerca desta matéria que tinha dado ordem, que não andasse seguimento de outros deuses, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, minhas palavras, meus estatutos, que te mandei, certamente. Deus está falando, isso vai acontecer com você. Rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Um servo vai se tornar rei. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, por causa de uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então, o que Deus fala? Olha, eu não vou tirar o reino de você, Salomão, porque eu prometi para o seu pai que daria ao reino, não tomaria, mas o seu filho vai sofrer. Eu tenho um dito, não sei se é oriental, eu já algumas vezes já até recitei ele, mas é uma coisa que eu acho ser bem verdadeira. Você já viu aquela história? Tem pessoas que passam fases difíceis. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes fazem que os tempos sejam prósperos, fiquem mais fáceis. E logo que os tempos ficam mais fáceis, se formam homens mais fracos. E os homens mais fracos fazem que os tempos voltem a ficar difíceis. O que isso quer dizer? São coisas que acontecem no nosso cotidiano. Se as coisas estão difíceis, você vai, busca, clama, chora, presente de Deus e honra a Deus. Mas quando as coisas estão melhor, ao invés de você buscar, você desiste das coisas de Deus. Você declinou sua vida espiritual. Tempos fortes fazem pessoas fortes. Tempos fáceis, que a coisa está indo bem, fazem as pessoas ficarem fracas. Salomão teve tudo que você pensar. O Salomão não teve uma guerra. Sabe o que é você não enfrentar nenhum problema na tua vida? É um dito, né? Desculpa a expressão que eu vou usar, mas eu vou usar essa palavra da minha mãezinha, Dona Maria. Tem gente que procura sarna para se coçar. Tem gente que procura coisa ruim para sofrer na vida. Tem gente que procura sofrer. Salomão procurou viver uma vida de erro. Você vai continuar procurando uma vida de erro até quando? Até quando? Porque quando Deus se levantou contra Salomão, ele disse, eu não vou fazer mal ao teu período de governo por conta de que eu prometi para o seu pai. Olha só, Deus honrando Davi, que já estava morto. Deus honrando Davi morto, porque Davi serviu a Deus. E vai ser assim com você. Se você servir a Deus, Deus vai honrar o que ele prometeu e disse para você que faria. Agora, que tristeza, Salomão. Morreu e ele, infelizmente, perdeu tanto que Deus tinha entregado à sua mão, ele desprezou. Por isso, eu termino em Hebreus 10, 23, para você que ficou até agora e viu o declínio espiritual, talvez até um espelho do que acontece com você diariamente. Talvez não pelas mesmas circunstâncias que Salomão, com mulheres, com coisas, com dinheiro, mas em outras,
como falei em vários assuntos aqui. Versículo 23 de Hebreus 10. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que nos prometeu. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Retenha firme a palavra. Deus é fiel para cumprir as palavras que Ele nos disse. Retenha firme a palavra. Salomão não reteve firme. Por não reter firme a palavra, ele sofreu. Seus filhos sofreram. A nação inteira de Israel sofreu a divisão. Até hoje a divisão acontece em Israel. Mesmo após a vinda de Jesus, há uma grande divisão nesse país. Por quê? Porque não foram retidas no coração a firmeza da fé. Retenha firme a fé. Confesse Jesus Cristo. Pastor, estou quase caindo num pecado. A Bíblia fala, orai para que vocês não caiam em tentações. Vai para a presença de Deus. Está sendo tentado a um pecado? Vai orar, vai buscar Deus, vai para a igreja. Pastor, me ajuda, estou sendo tentado nessa área. Pastor vai te dar uma palavra, vai te incentivar, vai te ajudar. Mas não tire os olhos de Jesus. Porque foi por isso que o declínio espiritual da vida de qualquer cristão vai acontecer quando você deixa de praticar a verdade. Quando você deixa de guardar os estatutos, a palavra de Deus, você tirou os olhos de Jesus, você afunda. E é o que você está passando hoje. Isso aqui é um alerta para a sua vida. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, esta palavra levante essa pessoa. Se ela viu como um espelho essa mensagem, essa palavra, que ela volte, ó Deus, à comunhão verdadeira. Sem brincar de Deus, brincar de igreja, brincar de crente, mas que ela volte de verdade a ser fiel. Oro, ó Deus, em nome de Jesus, pelos enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão nos hospitais, nos UPAs, aqueles que estão, meu Deus, sofrendo com dengue, com gripe, pessoas que estão com câncer, úlceras, pessoas que estão sofrendo com pedras nos rins, pessoas que estão com problemas no pulmão, problemas no fígado, pessoa que está com gordura no fígado. Jesus, há pessoas que estão sofrendo com dores nos ossos, osteoporose, artrite reumatoide, problemas na coluna, um desvio na coluna. Meu Deus, entra com o teu poder agora e desfaça esta obra de Satanás que colocou um mal neste joelho, que fez essa pessoa perder os movimentos. É uma dor muito forte no tendão de Aquiles. Essa pessoa que perdeu a visão, ela está com a visão turva, embaçada. Jesus, limpa os olhos dessa pessoa. O ouvido surdo passe a ouvir agora. Jesus, que essa pessoa que estava, meu Deus, acamada sem saber por que, os médicos não sabem explicar. Eu digo em nome de Jesus que todos os demônios saiam, batam em retirada e que este povo se levante para buscar a Deus. Pai, que com a unção que há nestas águas, a unção do céu derramada sobre elas, traga a cura perfeita a teu povo. Em nome de Jesus, e se você crê, diga eu creio e beba desta água com fé em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amigos, conte para nós seu testemunho, fale com a gente se você precisa. Pastor, eu estou nesse declínio espiritual e eu preciso de ajuda. O WhatsApp está aí, 4630255352. Vem pra graça você também, hoje na Rua Silveira Martins, 44, 914 1930, em 3 horários eu estarei no altar da igreja. Os 3 estarei presente para abençoar você. Traga uma foto do seu familiar para nós orarmos juntos pelos seus familiares. Eu vou ungir as fotos e vou orar por cada pessoa. Não perca este culto especial de hoje, tá bom? Outra coisa que eu peço para você, anote aí, hein? Anote aí, você vai ter com a gente o culto especial com o pastor Ronald, dia 21, domingo, às 19 horas, único culto, 7 da noite, no próximo domingo, dia 21, tá bom? Meus amigos, ficamos por aqui. Desejo a todos um dia abençoado em nome de Jesus. Permitindo Deus, amanhã, quinta-feira, eu volto aqui e falo com vocês aqui no programa A Hora da Graça. Um forte abraço
abraço a todos, que Deus te abençoe. Tchau!